Olá, feministas literários! Conforme a gente anunciou, hoje teremos uma edição diferente do programa Feminismo Literário, que será realizada em forma de entrevista. O livro de hoje escolhido nessa semana é o livro Lei Maria da Penha na Prática, esse daqui, de Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva. Adriana Ramos de Melo é doutora em Direito pela Universidade Autônoma de Barcelona. É juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher no Rio de Janeiro. É presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, e é professora da pós-graduação Lato Sensu em Direito e Gênero, da EMERGE. Lívia de Meira Lima Paiva é professora efetiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da pós-graduação em Direito e Gênero da EMERGE e é doutoranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente ela está em período sanduíche no Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do México. Então essa nossa entrevista hoje vai ser com uma convidada internacional. Hoje ela vai estar aqui com a gente, a Lívia, presente para a gente conversar um pouquinho sobre o livro dela, que ela escreveu junto com a Adriana, e para a gente debater alguns pontos da lei. Oi, Lívia! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz com essa participação aqui. Que bom. Você está vendo? Porque para mim eu sou uma tela preta. Não, eu tô te vendo direitinho. Tá bom. Tá com um pouquinho da testa cortada, mas a gente tá te vendo sim. Deixa eu ver se eu melhoro isso. Aí deu uma melhorada, sim. Que bom. Então, Lívia, eu vou fazer uma apresentação inicial do seu livro, e aí a partir daí a gente começa o debate. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, por favor. Imagina. Bom, o seu livro é um primor, né, Lívia? Ele é escrito numa linguagem simples, super acessível, e ele tem o objetivo de explicar a Lei Maria da Penha, apresentar as interpretações do conteúdo dessa lei, como é que ela vem sendo interpretada pelo Poder Judiciário, e aponta também as direções para a atuação do sistema de justiça de uma forma mais eficaz, né, para combater e para prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E aí, nos seus capítulos iniciais, ele vai trazer um panorama geral, que é um panorama muito legal e importante de análise, né? Traz uma análise sociológica desse contexto de violência doméstica e familiar em que as mulheres estão inseridas aqui no Brasil. E faz uma análise da esfera internacional, dos tratados internacionais, dos fundamentos constitucionais que sustentam a Lei Maria da Penha. Depois vocês começam a analisar os contornos da violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí vocês tratam dos sujeitos da lei, ou seja, quem pode ser autor, quem pode ser réu nessa ação, os âmbitos de violência, e vocês explicam o que é unidade doméstica, vocês explicam o que é âmbito de família, relações de afeto, e as formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. E é muito legal que vocês trazem também, no âmbito da violência sexual, as alterações do Código Penal, falando da importunação sexual, né, que era uma demanda muito grande em razão das mulheres que são assediadas em transportes públicos, não que esse seja o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha, mas enfim, vocês tratam dessas novas alterações, e a partir daí eu achei que de uma forma bastante aprofundada, eu ainda não terminei de ler o livro de vocês, mas de uma forma bastante aprofundada vocês tratam do procedimento da Lei Maria da Penha, né? Vocês falam da fase a fase, né? Vocês começam falando do atendimento pela autoridade policial, depois da denúncia que tem que ser realizada pelo MP, com consentimento da vítima, o procedimento nos juizados de violência doméstica e familiar. Vocês passam pela análise das medidas protetivas de urgência, das penalidades que são aplicadas aos agressores, e no final vocês ainda tratam
das medidas de prevenção, que tem o cunho educativo, o cunho conscientizador, que é justamente essa parte de prevenção, efetivamente, que é uma das partes mais importantes, né? A gente precisa prevenir a violência, prevenir essas formas de ocorrência, porque depois remediar os danos são muito maiores. O prefácio ele foi escrito por Ana Lúcia Sabadell, né? Que você conhece bem. Que eu conheço bem, você conhece bem. Na verdade, nós três temos isso em comum, né? Eu, você e a Adriana, a Adriana foi orientada, nós somos orientadas pela Ana Lúcia. E como ela mesmo diz no prefácio, dá para perceber na escrita de vocês a preocupação que vocês têm com a realidade, né? Com a dor dessas mulheres, com a invisibilidade que as mulheres que são vítimas de violência passam. Eu acho que a Lei Maria da Penha ela traz um resgate da humanidade das mulheres e vocês conseguem refletir de forma muito crítica ao longo do livro como é que o sistema de justiça pode ser melhor aplicado para a gente trazer uma melhor proteção a essas mulheres. Bom, tendo em vista esse panorama geral, né, acho que eu bem apresentei o livro de vocês, eu queria tratar de alguns pontos mais relevantes e a gente vai direcionando a conversa da forma que você achar melhor. Você pode me interromper a qualquer momento. Estou mega ansiosa para te escutar. Vamos começar conversando sobre o sujeito passivo. Gente, sujeito passivo é quem é a vítima, né? A gente vai entender quem é a vítima, quem a Lei Maria da Penha tutela. E a lei ela vai falar em violência contra a mulher. E aí, que mulher é essa, né? Ou melhor, quais mulheres são essas? Quando vocês vão falar no ponto do sujeito passivo no livro, necessariamente vocês começam traçando a distinção entre sexo, gênero e orientação sexual. E aí eu queria que você abordasse um pouquinho sobre os desafios interseccionais da lei nesse ponto. Tá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra participar do seu canal, que, enfim, eu não conhecia, mas super dei uma stalkeada nele. Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E a ideia era do nosso livro. Bom, ele surgiu de uma pesquisa, então ele já veio de uma ideia, que foi a nossa primeira pesquisa no núcleo de pesquisa em gênero, raça e etnia na Escola da Magistratura. E a gente fez uma pesquisa sobre medidas protetivas de urgência nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, mais especialmente no âmbito do primeiro juizado, que é da capital. Da capital tem o primeiro e o quinto. E aí depois disso a gente ficou com muita vontade, eu e a Adriana, de trocar mais sobre isso e ir construindo talvez um livro que seja um pouco dogmático, mas também que tivesse muito pensamento da teoria feminista, que é onde eu me movo, né? Então, eu fiz uma leitura muito extensa de toda a produção, porque o nosso livro ele é mais um dentre os vários que tratam sobre procedimentos da Lei Maria da Penha. Só que eu não queria que fosse um livro dogmático, sabe? Especialmente nos modelos de decisão e quando a gente fala tanto de julgar com perspectiva de gênero, analisar com perspectiva de gênero, defender especialmente, né, com perspectiva de gênero, tanto agressores quanto ofendidas. Quando a gente fala isso, a gente precisa trazer um pouco de pensamento feminista para dentro do Poder Judiciário. E eu via que os livros dogmáticos eles eram muito duros, eles eram muito pensados a partir do sistema penal, da lógica do sistema penal. E eu tenho muitas críticas. Bom, nós feministas temos muitas críticas à lógica do sistema penal, né? Muitos pontos controvertidos, a gente vai falar deles, mas muitos pontos pacificados também, né? De que o direito penal, enfim, ele tem vários limites para o combate à violência doméstica. Então surgiu muito desse lugar da gente querer falar, mas a partir da teoria feminista, não a partir da dogmática que já está dada do direito penal. Então, especialmente nesses pontos da interseccionalidade, a gente via que o direito penal era muito duro, sabe? Então, uma coisa que eu sempre quis falar, sempre quis tratar é sobre a invisibilidade da lesbofobia na violência doméstica, por exemplo. E aí a gente também entende como é que os feminismos hegemônicos podem contribuir ou atrapalhar a luta por pautas interseccionais, né? Por visibilizar ou não quais são as mulheres com maior vulnerabilidade na violência doméstica. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma pesquisa agora no PEGRE sobre feminicídio,
E é verdade, sim, que muitas mulheres, que a violência doméstica ela atravessa, ela vai do endereço mais nobre ao endereço menos nobre, né, da cidade, mas também é verdade que existem mulheres que especialmente têm uma situação de vulnerabilidade. Então, não é bem verdade que a violência doméstica atinge todas as mulheres igualmente, sabe? Então, a gente vai ver que nos nossos casos, a maior parte das vítimas mora em lugares de difícil acesso do Estado, de serviços de maneira geral, né? Onde só chega a parte armada do Estado. Então, existem setores de vulnerabilidade e uma das coisas que eu acho interessante é que a gente estabeleceu, e infelizmente eu tive que usar pesquisas muito antigas para isso, mas a gente está vendo cada vez mais ser falado sobre quais são os riscos, né? Quais são os fatores, tentar mapear quais são os fatores de risco. Então, está muito avançado na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos, e eu tentei usar um pouco essas pesquisas, mas agora a gente já vê, por exemplo, o CNJ implementando um formulário nacional de risco, para a gente entender o grau de vulnerabilidade dessa mulher. Porque, para mim, o que vai determinar o processo é se ela tem acesso à rede, e, inclusive, o que vai determinar a incidência do sistema penal maior ou menor é isso. Então, antes de falar dessa distinção, para não ficar muito longo, o que a gente pretende nesse livro é tirar um pouco o foco do agressor e colocar o foco na ofendida. E, historicamente, o que o sistema penal faz é o contrário, né? Ele pensa, bom, aconteceu um conflito, eu vou punir esse cara e a vítima vai servir como testemunha. E pra gente vai entrar nisso também, existe um paradigma clássico entre feministas que, enfim, têm maior adesão a formas punitivas de solução de conflito, feministas abolicionistas. Então, para algumas é no sistema penal que a gente resolve, não pode despenalizar, e para outras é na justiça restaurativa, por exemplo, as abolicionistas. E nós estamos no meio do caminho. A gente acha que a Lei Maria da Penha é inteligente o suficiente, ou deu instrumentos e aberturas suficientes para a gente pensar. E aí é que a gente está nessa questão, né? A gente precisa ser muito criativo e muito inteligente para manejar um instrumento que é tão aberto. E aí, voltando, já indo direto à sua pergunta, a gente sabe que toda lei é fruto de muita disputa política, né? Então, no caso, em 2006, foi fruto, enfim, várias pressões internacionais aconteceram. O Comitê CEDAW, por exemplo, pressionou muito para a gente acabar com várias discriminações que existiam no Código Penal ainda. Vários tipos penais, inclusive, extinção de punibilidades super machistas que existiam. E aí a Lei Maria da Penha veio como um resultado de uma demanda internacional, né? De um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha Fernandes versus Brasil. E aí, naquele lugar ainda tinha um espaço mais, porque se você olhar o que se optou, a gente vê que a Lei Maria da Penha usa violência contra as mulheres, né? Violência de gênero contra as mulheres, ação ou omissão baseada uma violência de gênero contra as mulheres. E já a lei de feminicídio, que é de 2015, que é a 1304, já fala com base no sexo. E a gente também já vê um resultado. E aí a gente tem uma série de projetos tentando alterar a lei Maria da Penha, tanto para restringir, para colocar a violência baseada no sexo na lei Maria da Penha, quanto para ampliar a lei de feminicídio para que seja entendido como violência baseada no gênero. Fato é que hoje em dia é pacífico, existem vários órgãos colegiados, como o COPEVID, que é do Conselho Nacional de Procuradores, o CONDES, da Defensoria, o FONAVID, que é da Magistratura, que se encontram regularmente para traçar entendimentos, para sistematizar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. E tanto o CONDES, quanto o COPEVID, quanto o FONAVID, embora a lei não fale sobre mulheres transgêneros, por exemplo, tem enunciados dizendo que a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres transexuais e transgêneras se vítimas de violência doméstica. Então, pela interpretação, isso é um tema pacífico hoje em dia. Tanto é que a gente fez um modelo de medida protetiva e eu senti muita falta de construir isso. Isso tem na segunda edição, não tem na primeira, foi um erro nosso. Construir um modelo de medida protetiva, de petição, né, de medida protetiva, que é bem genérico, e um dos nossos pontos, que pode se tirar ou não dependendo da vítima, do gênero da vítima, que seja com uma argumentação feminista, transfeminista, porque a gente usa autoras transfeministas para sustentar essa ideia de que a Lei Maria da Penha é aplicável
para mulheres trans. Por quê? Porque a gente está, e aí a gente entra mais um dos problemas que eu gosto muito de refletir no âmbito do direito penal / violência de gênero. A gente está falando de uma violência estrutural, né? E o direito penal, ele trata as coisas muito individualmente. Então, ele entende aquilo como um conflito individual. O fulano, o Cláudio, bateu na Carla. Só que, na verdade, existe uma estrutura por trás do Cláudio, de prescrição de deveres, né? E uma estrutura por trás da Carla, de esses dois, né, entes fictícios, que vulnerabiliza ela. Então, na verdade, a gente está falando de uma violência estrutural que o direito cria artificialmente uma individualização dessa prática. Então, a gente já tem um problema aí. Então, o que a gente tenta fazer é reinserir essa violência num contexto estrutural. Olha, ele não age assim porque ele quis ou porque ele é maluco, porque a gente vê muito esse argumento também, né? Ou porque ele é doente. Ele não é doente, ele é um filho são do patriarcado, né? Ele é um filho são daquela estrutura que prescreve que ele faça isso. Então, o que a gente quer dizer é que a violência de gênero, ela não está dirigida ao órgão genital da mulher. Ela está dirigida aos gestos e símbolos do que significa ser mulher nessa sociedade. Então, a gente usa até uma frase que eu achei que podia ser um pouco pesada para o Poder Judiciário, que tem um pouco mais de melindres, mas eu quis ainda assim fazer e usar, que na verdade o Poder Judiciário, ele não tutela genitálias, ele tutela pessoas, né? Então, nesse sentido, é muito pacífico de que a doutrina, tanto a doutrina quanto os órgãos colegiados, quanto a maior parte dos entendimentos, tutelam essas pessoas que compartilham da vulnerabilidade de ser mulher. Então, nesse sentido, o sujeito passivo é a mulher, entendida de forma ampla, entendida como ser social, né, como quem compartilha desses gestos e símbolos, quem se identifica como mulher, e é importante também entender que não é necessário ter um registro civil. Você não tem que, a proteção da mulher não tem que depender dela ter um registro civil, que a gente sabe que historicamente no Brasil é muito complicado para mulheres trans. Então, é mais ou menos isso. Então, o sujeito passivo é a mulher, mas existem várias formas também dessa violência acontecer. Eu dou aula no Instituto Federal do Campus Belfor Roxo e, frequentemente, os institutos federais, eles têm núcleos de gênero, núcleos de estudos de afro-indígenas, né, os NEABIs e os NUGEDs, e também os núcleos de estudos de acessibilidade. E aí, frequentemente, a gente vai fazendo um intercâmbio e eu perguntei para uns alunos, vem cá, vocês, num grupo de estudos LGBT, vocês sofrem violência LGBTfóbica? De que forma? E é muito curioso entender como a maior parte deles naturaliza muito a violência sofrida pelos próprios pais. Entende? Então, as mulheres, as meninas, as adolescentes lésbicas e trans também, elas dizem, olha, eu nunca sofri nada muito explícito na rua, não. Bom, só lá em casa, mas aí é meu pai e minha mãe, né? E aí a gente vê como é que esse tipo de violência é naturalizado. Então, assim, quis muito usar esse... Tem uma pessoa dizendo que é de Belfor Roxo. Conheço o Instituto Federal. É muito importante a gente visibilizar esse tipo de violência que é interseccional, porque aí a gente vê esse bando de campanha nacional que é super importante do Disque 180 e tal, e aí parece que joga contra, porque quanto mais você visibiliza uma violência de maridos contra mulheres, você invisibiliza que uma mãe pode agredir uma filha por questão de gênero, entende? O que acontece muito dentro da comunidade LGBT. A gente invisibiliza que uma mãe pode agredir uma filha hétero também, sabe? Porque discrimina o filho de uma maneira e a filha de outra. Então, houve esse argumento da inconstitucionalidade e o STF, um dos argumentos que ele trouxe foi esse. Não está se discriminando homens versus mulheres. Mulheres podem ser agressoras também. Mulheres também são reprodutoras de estruturas patriarcais, né? Mas a gente está protegendo um grupo. A gente não está botando um grupo contra o outro. Então, homens e mulheres podem ser agressores e mulheres são as vítimas desse tipo de crime. Então, é mais ou menos isso que, enfim, acho importante a gente enfatizar e que eu não vi em nenhum livro de doutrina, e eu devo ter feito a revisão de uns 7 ou 8 livros, de inúmeros artigos, eu não vi nenhum livro de doutrina falando sobre violência lesbofóbica na violência doméstica, ou sobre violência transfóbica na violência doméstica. Então, a gente achou importante ressaltar especialmente esses aspectos éticos, sabe, e sociais, dando mais ênfase a eles do que a dogmática penal.
Não é um excelente livro de dogmática penal, sabe? Mas é um livro que cumpre um papel de trazer argumentos feministas para a prática do direito. É isso, ele traz uma reflexão feminista para a Lei Maria da Penha, que foi uma demanda feminista, né? É importante que você está falando da aplicação da legislação, né? O Poder Judiciário, ele ainda é criado dentro de uma estrutura que é patriarcal. É importante que a gente lembre que o direito ele está sendo criado dentro de uma estrutura que é patriarcal, criada por homens brancos, né? E aí, como é que é difícil? Às vezes a gente cria uma legislação com uma política pública que é incrível, mas quando ela vai ser aplicada, ela é aplicada à luz de uma visão masculina, de forma restrita, né? Restringindo direitos e não ampliando. Então, essa análise de vocês, para a gente que está aqui falando de reflexões feministas, é fundamental. Por isso que eu lendo o livro, eu falei, gente, esse livro é essencial, porque no próprio direito penal, né, a gente não tem doutrinadores que fazem reflexões feministas. Volta e meia a gente pega doutrinadores penalistas que são tradicionais e conhecidos e a gente lê barbaridades, principalmente com relação a crimes sexuais. Você estava falando que na segunda edição, e eu quero fazer uma propaganda dela daqui a pouco, né? Você trouxe modelos de medidas protetivas de urgência para mulheres trans, mas eu também gostei muito dessa parte que vocês trouxeram, que é tipo uma... Não sei se dá para ver aqui, né? Que é tipo uma decisão judicial de um juiz indo contra, né, o parecer do Ministério Público, que requeria um declínio de competência porque era mulher trans. Então, se é mulher trans, não é mulher, então eu não trato no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. E é que vocês trouxeram mais ou menos um modelo. Imagino que deva ter sido modelo isso que a Adriana, na sua prática profissional, talvez são todas decisões da Adriana, né? Eu tinha imaginado isso e achei super interessante, que a gente consegue ver os fundamentos jurídicos, os princípios aplicáveis. Essa parte e esses casos todos são reais. A gente só desidentificou a autora, a vítima, o número do processo e endereços e a assinatura dela, mas a dinâmica dos fatos e as decisões existem. Isso é muito interessante, né? Trazer a prática, trazer... a Sabadell, ela fala sempre, né, das canadenses que trazem a reescrita feminista para os processos. Aqui a gente está tendo decisões né, feministas. Isso é muito interessante. Eu acho que, já que a gente está falando de interseccionalidade, né, é importante a gente pensar que todas as mulheres podem ser vítimas de violência doméstica familiar, mas existem mulheres que são mais vulnerabilizadas, que você acabou de falar. E tem algumas mulheres que não têm uma dificuldade maior de acessar o sistema de justiça em razão de condições de raça e principalmente de classe, né? Como é que funciona para essas mulheres que não têm condições de pagar um advogado, de pagar custas processuais, por exemplo? Queria que você falasse um pouquinho da assistência jurídica, judiciária, enfim. Eu acho que são vários fatores que impedem. O acesso à justiça ele é muito tratado na recomendação 33 e 35 da ONU, que é específica para o Estado brasileiro. Então, você tem uma lei e não adianta nada você ter essa lei se você continua discriminando mulheres em tipos penais neutros. Um exemplo, vou dar uma viajada um pouco, mas eu volto rápido. Homicídio privilegiado, que diminui a pena caso o agressor tenha cometido lá no 121, parágrafo 1º, caso o agressor tenha cometido mediante violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. É um tipo que não fala, não discrimina mulheres a priori. Só como quando a gente vai ver como é que os feminicídios são tratados, a defesa argumenta que ela traiu ele, por isso ele matou ela, e aí isso é entendido como um feminicídio privilegiado, ou um homicídio privilegiado. Então, não adianta nada a gente ter uma legislação se a gente não tem uma hermenêutica feminista, se a gente não interpreta a norma penal a partir de uma ética feminista. Isso não quer dizer punir mais, ao contrário. A gente entende, inclusive a partir de uma ética feminista, que o sistema carcerário, ele muitas vezes piora a situação dessas mulheres. Que muitas vezes, um caso muito emblemático por mim, que eu não esqueço, apareceu numa pesquisa, o defensor público pedia a extinção da medida protetiva de afastamento do lar do agressor, porque era uma família
e eles moravam numa habitação dele, ele era porteiro. Então, se ele fosse afastado do lar, ele não poderia permanecer no emprego. Se ele perdesse o emprego, a família inteira ia ficar sem renda. Então, olha como uma solução do direito penal e de um instrumento tão específico na Lei Maria da Penha, de um instrumento mais específico ainda, que são as medidas protetivas de urgência, não conseguiu dar conta desse caso. Então, esse bojo, esse embasamento, essa âncora que tem que ser a ética feminista, talvez seja como deve ser lido, né? Então, a lei já traz instrumentos muito importantes lá no artigo 27, que fala sobre assistência judiciária gratuita, mas existem ainda, como eu estava falando da recomendação 33 e 35, muitos obstáculos. Eu estava com uma amiga outro dia tentando ajudar uma amiga uma moça no interior da Bahia, que tinha sido ferozmente agredida pelo companheiro dela, e ela ia para a delegacia, e o delegado tinha, lá era uma cidade bem de interior, ele tinha um regime de uma vez por semana. E quando ele, felizmente, né, aparentemente felizmente, quando ela foi até a delegacia, ele estava lá e ele falou: a gente precisa da sua filha como testemunha. E é mentira, você não precisa de filha de testemunha para fazer um registro de ocorrência. E aí a gente fica um pouco nisso, assim, é importantíssima a função de advogadas e advogados, né? É fundamental. Mas a gente quis também trazer um piso de medida protetiva que pudesse servir como um instrumento mesmo, porque eu acho que também nós juristas, mulheres e homens comprometidos com pautas mais progressistas, a gente tem que desmistificar o sistema de justiça, sabe? Pode ser muito difícil. Esse modelo de medida protetiva eu mandei para algumas assistentes sociais que são amigas minhas e perguntei: como é que tá? Tá difícil? Seria difícil para uma ofendida pegar, para uma mulher em situação de violência doméstica pegar esse modelo e protocolar no Poder Judiciário? Porque ela pode ir direto no juizado de violência doméstica fazer isso, ela não precisa passar pela polícia. Nesse caso da medida protetiva de urgência. Então, embora a gente tenha defensoria pública que é gratuita, não importa se você é rica ou pobre, você tem assessoria jurídica, está escrito na lei, assim. Então, a assessoria jurídica ela é direito e garantia de todas as mulheres, assim. Então, por mais que você tenha defensoria pública, você tem delegacias especiais, por que muitas mulheres continuam encontrando obstáculo? Sabe? Então, esse trabalho de promotoras populares, da gente começar a instrumentalizar, sabe? Utilizar a Lei Maria da Penha como instrumento de dizer: olha, isso aqui é um modelo de medida protetiva, tá aqui, você só completa aqui, o que é importante dizer é isso, narrar os fatos dessa maneira, caracterizar isso e anexar esses documentos se você tiver. E aí ela vai direto eu posso estar sonhando, tá? Mas é porque é uma saída que eu fico pensando diante de um delegado, que é uma autoridade oficial do Estado, que diz: você não tem direito a isso. Nós sabemos que ela tem direito a isso, porque já é nossa profissão saber que as pessoas têm direito ao que elas têm direito. Mas quem não sabe, quem, enfim, tá ali e tem sempre uma reverência excessiva ao Poder Judiciário. Tem uma pesquisa super interessante de uma amiga da Ana Lúcia que se chama Encarna Bodelhões, que você deve conhecer. Ela faz uma entrevista com as mulheres vítimas de violência doméstica dentro da audiência e fora da audiência, no corredor. E é curioso porque ela revela que essas pessoas que estão do lado de fora da sala, elas dão um relato muito mais conciso, muito mais cheio de cores do que dentro da audiência, né? Então já existe todo um medo. Quando você tem, são muitas, não são poucas mulheres negras que relatam que não se sentem, e é óbvio que não se sentem confortáveis, à vontade no Poder Judiciário, sabe? Elas não estão em casa, elas estão ali num lugar que historicamente representa opressão, uma opressão de raça, um instrumento de manutenção de privilégio de raça. Então, como é que essas pessoas, né? Como é que a gente pode abrir espaço? E aí a gente tem que falar também de representatividade de mulheres negras na magistratura, na defensoria, nas equipes multidisciplinares, entende? Essas pessoas precisam olhar e se sentirem um pouco melhores, porque a estrutura do Poder Judiciário já é muito pesada em termos de gênero, raça e classe, dos três. E aí é isso, quanto mais você está nessas avenidas que a Kimberly Crenshaw diz, né, dessas avenidas de interseccionalidade, mais invisível você é ao Poder Judiciário e maior é esse peso da estrutura para você não se sentir confortável. Então, fundamental também, já talvez tentando passar para um outro ponto, é a gente ter redes, né?
No Poder Judiciário também a gente frequentemente, nós que somos juristas, mas especialmente a magistratura, a promotoria, a gente deixa de lado o trabalho que para mim na violência doméstica é fundamental, que é a de assistência social. A assistente social, para mim, ela é a peça-chave para combate à violência doméstica. E a gente, no processo penal, a gente passa por cima, porque ninguém está nem aí para a vítima. Então, ter uma rede para que pelo menos essas mulheres possam se sentir... E eu estou falando isso porque eu faço projetos com assistentes sociais lá em Mesquita, em Japeri. Estou vendo que a Jaque também está aqui, a gente fez um junto em Itaboraí. E a gente vê o quanto essas assistentes sociais têm um problemão nas mãos e elas não conseguem diálogo com o juiz. Isso aqui não pode, entende? Uhum. Então, acho que isso é muito fundamental, assim, pensar que essa vulnerabilidade está ligada a uma falta de rede também. E não sei se eu fui me embolando muito, mas eu acho que essa ética feminista tem muito a ver com a gente deixar o agressor de lado e colocar a vítima como centro de tudo. E isso reflete, inclusive, e aí a gente sabe que isso é muito difícil, porque o sistema judiciário, especialmente o sistema penal, ele é um rolo compressor, né? Tanto do agressor quanto da ofendida. Então, olhar para essa ofendida e pensar quais são as medidas protetivas que são boas para o caso dela. E aí eu pensando nisso, falei, vamos listar aqui quais são todas as medidas protetivas, porque às vezes está sendo um problemão para ela que teve que sair de casa, mas os filhos continuam estudando do lado de onde era a residência dela e que o agressor está vivendo. Mal sabe ela que ela tem direito a matricular os filhos dela numa escola que seja do lado da atual casa dela. Assim, você pode mover no meio do semestre. E se for uma medida protetiva, sem anuência da administração pública ou sem depender de vaga no colégio. Então, pensa, às vezes, mudar, fazer esse giro nessa ética feminista, e aí, mais uma vez, eu sublinho, não quer dizer punir mais o agressor, é simplesmente deixar o agressor de lado e pensar que o processo, e aí a diferença entre justiça penal e justiça criminal, né? Pensar que o processo existe para que essa mulher seja olhada e... Porque a Lei Maria da Penha, ela fala em prevenir e coibir. Ela não fala em vingar e punir. É prevenção e coibir. Então, se tem uma ação prévia e você tem que prevenir essa violência. Então, quando essa mulher já está nessa situação super vulnerável, o que você tem que fazer? Entrar em contato com as pessoas que estão vivendo o dia a dia dela, né, que são essas assistentes sociais, a equipe multidisciplinar, que podem avaliar ela, avaliar o risco e ver quais são as medidas necessárias para o caso dela. Não adianta só deferir medidas de proibição de aproximação e contato, que é o que sempre acontece, e mandar o agressor, que é o marido dela, e que muitas vezes ela nem quer que seja preso, para a cadeia. E com isso eu não quero dizer que não deve existir pena privativa de liberdade, não. Tem casos em que o feminicídio é evidente, tem o uso de álcool, e aí tem os fatores de risco. Tem uso de álcool, tem violência doméstica prévia. Nesse estudo sobre feminicídio, é assustador a quantidade de violência prévia que existia, que a família sabia e não se metia. Assim, quando você vê nos depoimentos depois que a mulher está morta, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que era grave, todo mundo morava do lado, sabe? Mas ninguém é responsável por isso. Lívia, você estava... Me corta, tá? Porque porque você vai falando tanta coisa maravilhosa que a gente deixa, né? Não, me corta. Você estava falando, talvez, de um sonho, que nem sei se é um sonho assim, mas que é uma realidade que a gente tem que batalhar, né? De dar esse empoderamento para as mulheres conhecerem qual o procedimento, dar a peça processual já... elaborada só para elas preencherem, etc. E aí é justamente nessa lógica de empoderamento que eu queria conversar com você nesse momento, porque a lei já passou por várias alterações, tanto alterações legislativas quanto alterações de interpretação mesmo, interpretativas. E, se eu não me engano, foi em 2015, o STJ e o STF mudaram o entendimento e sustentaram que os crimes provenientes da violência doméstica familiar, eles são de ação pública incondicionada. Então, o que significa? O Ministério Público ele só pode iniciar a ação se tiver o consentimento da vítima. Mas uma vez que a vítima deu consentimento, ela não tem como fazer estancar, parar aquela ação, né? Ela não tem como se retratar. Eu queria que você refletisse um pouquinho junto comigo sobre isso, porque a gente teve, até dentro de pessoas que defendem o feminismo, posicionamentos divergentes, né? Se realmente a retratação, a mulher quando se retrata, ela está ali sendo
instigada a fazer isso, né? Se existe algum vício de consentimento no decorrer do processo, então é necessário que seja incondicionado, ou não, se eu estou tirando a voz dela mais uma vez. O que você acha? É muito difícil, porque, mais uma vez, eu acho que é sempre caso a caso. Por um lado, o Estado, quando diz você não pode decidir sobre a sua vida, eu que vou decidir, é um pouco o que a Spivak fala do colonizador branco que entra na Ásia e diz: essa mulher, sendo vítima de violência bárbara, eu que vou cuidar dela. Você só muda um patriarca pelo outro, né? Agora é o Estado tutelando ela. E por mais que ela diga, não, eu não quero, eu voltei com ele. Aí, coisas absurdas. O cara está sendo condenado por tentativa de feminicídio ou por lesão corporal e tá junto com a mulher e ela, a agredida, vai visitar ele na cadeia. É difícil. E por outro lado, é também verdade que uma mulher, e nós mulheres já naturalizamos muito a nossa violência, nós já nos culpabilizamos muito pelas violências que nós não damos causa, né, que nós somos vítimas. É verdade também que a mulher naturaliza o contexto de violência. Então, uma mulher que está super imersa no contexto de violência, e a gente vai vendo, mais uma vez, nessa parte que a gente trata dos fatores de risco, que uma das estratégias, especialmente de mulheres migrantes, mulheres que têm uma rede fraca de proteção naquele lugar, uma das estratégias é você ir isolando essa mulher do agressor, né? Então, ela vai ficando mais isolada, quanto mais isolada, mais vulnerável ela está. Então ela vai brigando com a família. E isso a gente vê analisando o processo de feminicídio, é evidente, assim, sabe? Como muitas vezes ela briga com a família inteira, mas com ele, ou como ela, às vezes ela segue a família. Tem um caso em que o pai diz: você tem que ficar com o seu marido, então você larga o seu trabalho. E ela faz assim, acaba morta. Então é muito curioso entender como é que não dá pra gente ter uma... Por isso tem tantas opiniões, né? Não tem alguma coisa que está pronta e a gente diz: acontece isso na violência doméstica. Pode ser que essa mulher esteja tão inserida no ciclo de violência que ela esteja naturalizando uma violência que vai matar ela daqui a 2, 3 dias. E pode ser também que ela esteja dizendo: olha, não, eu tenho controle da situação. Mais uma vez, por isso para mim a assistência social é tão importante, porque é assistente social para poder dizer com um pouco de mais de segurança, porque segurança a gente não tem nunca, porque a violência feminicida ela pode vir depois de uma injúria ou depois de uma lesão grave, não tem essa lógica, mas é esse olhar qualificado da psicologia, da assistência social, que vai poder dizer: olha, existe alguma autonomia aqui também, mas isso sempre em diálogo com essa mulher. Então a busca é por essa autonomia. Aí vem o Poder Judiciário e diz: essa alteração ela foi feita nos crimes de lesão corporal culposa e leve, porque a 9.099 ela autoriza a ação, a representação, né, a ação penal ser condicionada ser condicionada à representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa. E aí o STF afastou a incidência desse dispositivo para a violência doméstica, assim como outros da 9.099 que não se aplicam. Mas hoje em dia, se a gente for pensar, o que é de ação condicionada à representação que tem expressão na violência doméstica? Ameaça, só. Porque o estupro até 2018 era condicionado à representação, mas a 13.718 já fez com que ele fosse ação penal pública incondicionada. Então, condicionada à representação, de grande expressão, é a ameaça. Injúria, difamação seguem sendo como ações penais privadas. Então, é curioso, porque também o CPP fala sobre... Você pode retratar até o oferecimento da denúncia e a Lei Maria da Penha diz que pode retratar até o recebimento da denúncia. Então, houve não sei se, nunca vamos saber se por erro, por falta de leitura ou por opção do legislador, houve essa mudança. Mas fato é que você pode retratar a ameaça, por exemplo, até o juiz receber a denúncia. Se a mulher quiser retratar, marca-se uma audiência especial, ouvido o Ministério Público, e essa mulher pode se retratar. O que tem acontecido em muitos juizados? E aí tem reclamações constitucionais no STF sobre a atuação de muitos juízes. A mulher não expressou a vontade dela retratar, tá? Ela não quer retratar, ela quer seguir com o feito normal. E aí o juiz marca uma audiência para tentar convencer a mulher a se retratar. Se retratar. E assim, tem certeza, a senhora tem certeza que quer continuar com isso? Que é aquele velho acordão que se fazia entre marido e mulher pra gente resolver aqui. Vamos resolver aqui na delegacia.
E isso acontecia muito, os delegados, né, resolviam que vamos resolver aqui na delegacia. Então, isso continua acontecendo. Continuam sendo aplicadas medidas na 9.099, como a transação penal, como a suspensão condicional do processo, não da pena, do processo, pela pena permitida. Continua sendo aplicada, assim, na cara dura, sabe? Assim, na ilegalidade. Então, é curioso ver como você tem a resistência do Poder Judiciário. E muita gente é bem intencionada, tá? Eu converso com os juízes que fazem isso, alguns poucos, tá? Isso é super bem intencionado o discurso. É na tentativa de mediar o conflito para evitar o sistema penal mesmo. Não são porque são grandes, sexistas e misóginos. Não, eles acham que realmente tem um controle da situação ali. Então é muito, muito problemático, né? Porque é o Poder Judiciário tentando resolver um problema que é estrutural. E criando, às vezes, uma coisa tão... Eu digo que eu tento argumentar na minha tese, que o sistema penal ele cria gênero e ele cria artificialmente o conflito. Ele tira a realidade do conflito. Ele esquece que aquela pessoa, quem está vulnerabilizada é a mulher, e ele age vulnerabilizando ainda mais o agressor. Então, a gente conversou muito sobre essa questão de trabalhar com os agressores, né? É fundamental que isso aconteça também. A Elayette Saffioti tem uma frase dela que ela diz naquele livro clássico dela, Gênero, Patriarcado. Ela fala, trabalhar o empoderamento da vítima muitas vezes não contribui, porque você, não que não contribua, sempre vai contribuir, mas em relação àquela relação, o agressor não entende porque aquela mulher saiu do controle dele e ela está cada vez mais empoderada. Então é muito importante que a gente trabalhe no âmbito da educação do agressor também, sabe? Trabalhe no âmbito social. Isso é um dos pontos que a segunda edição do seu livro trata, né? Eu tenho a primeira edição aqui, como eu já mostrei. Agora, vocês lançaram há pouquíssimo tempo, né? Acho que não tem nem 2 meses a segunda edição, que traz as alterações. A primeira edição é de 2019, a segunda edição é de 2020. Nesse lapso temporal, a gente teve algumas alterações na Lei Maria da Penha e... Em 2019, a gente teve a previsão de medida protetiva para apreensão de arma de fogo sobre posse do agressor, etc. Agora, esse ano, acho que uma previsão expressa interessante foi a inclusão dos grupos de reeducação, de recuperação do agressor, né? A medida protetiva para comparecimento do agressor, acompanhamento psicossocial do agressor. Em junho desse ano, a gente fez aqui no canal o lançamento de um livro, a Coletânea 2, Direito de Gênero, que eu organizei com 2 queridas amigas. E uma juíza do Ceará, a Ana Cláudia Gomes, ela escreveu um artigo sobre um projeto que ela implementou lá, que se chamava Diálogos pela Paz, que se chama Diálogos pela Paz, né? Que à época era medida protetiva inominada, agora já tem a previsão legal. E era justamente nesse sentido de criar um grupo de retificação, ou seja, eram 12 sessões, 12 encontros, se eu não me engano, com psicólogos, assistentes sociais, tinha parceria com a universidade, e aí os agressores, eles participavam desses encontros para eles se identificarem como agressores, porque eles não verificam, eles não identificam suas condutas como formas de violência, eles acham que eles não identificam. Eles são vítimas da Lei Maria da Penha. A frase que mais fala é: eu sou vítima da lei. E tudo tem uma justificativa. Mas, doutora, a senhora não vê que ela que faz isso comigo? Tá, a gente sabe que ele não é uma vítima, ou talvez ele seja também parte dessa estrutura que também prescreve comportamentos machistas. Mas, né, ele se enxergar, e aí tentando pegar uma pergunta que veio, não sei se é da Geise, é isso? Sobre esse lugar da prisão não ser o lugar de ressocialização, uma ideia muito ruim, que já foi muito superada pela criminologia, né, de que a prisão reeduca, de que existe uma prevenção do crime pelo direito penal, né? Mas, de fato, quando você vai ver, já existia o encaminhamento para grupos de acompanhamento como parte da pena. E agora, a lei passou 13 anos só com 3 alterações. No último ano, parece que foi uma questão de Murphy comigo, né? Aquela autocentrada, né? Como se fosse comigo. Mas, assim, por muita infelicidade, ou felicidade, porque também se fez a segunda edição, no último ano foram feitas 7 alterações, ou seja, mais do que o dobro de alterações que tinham sido feitas em 13 anos, só em um ano. Uma delas era essa. Então, você pode encaminhar
o agressor, como já acontecia, como parte da pena. Então, você determina lá o cumprimento de 12 sessões de acompanhamento e, normalmente, o Poder Judiciário, outra instituição muito feliz na Lei Maria da Penha, lá pelo artigo 8º, ela autoriza a parceria entre universidade, poderia ter mais? Poderia. Mas já tem algumas sendo feitas, especialmente no Fórum da Capital, entre a PUC, por exemplo, entre a Estácio de Sá, entre a Veiga de Almeida, se não me engano, para compor esses núcleos de acompanhamento também com psicólogos, com professores universitários e tal. Isso já existia. Aí passou essa lei que incluiu como medida protetiva de urgência você encaminhar. Então, se está tendo um conflito ali, se essa mulher está em risco, você pode encaminhar esse agressor como medida protetiva a um grupo. O que acontece na prática? Muita gente diz que isso antecipa a pena, que isso é antecipar o que antes era uma pena. E faz sentido esse argumento. Mas eu discordo. Porque era entendido como pena porque era previsto como pena. Mas isso pode ser entendido também como uma forma de tratamento. Ninguém está dizendo que a pessoa é culpada. Mas o que acontece hoje em dia, justamente por falta de sessões, é que existem estudos que dizem que quando você é condenado a participar de um grupo de acompanhamento, existe todo um protocolo internacional de qual deve ser, né, quantas sessões, quanto deve durar a sessão. E o que acontece hoje em dia é que o cara é condenado, ele cumpre 4 sessões 3 anos depois da condenação, porque não existe vaga. Então, o que acontece hoje em dia é que é muito mal feito. E aí esse é o problema, e essa é a minha crítica à justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica. Porque é muito lindo a gente querer fazer justiça restaurativa para o que se considera menor potencial ofensivo, porque historicamente é isso, né? A violência doméstica é menor potencial ofensivo, vamos botar uma justiça restaurativa. E aí, já entrando nessa parte que a gente tinha pensado, né, de tratar, não sei se estou me adiantando. Não, tá ótimo. Eu não tenho problema nenhum com a justiça restaurativa. O problema é como ela está sendo feita. O CNJ pensou uma política nacional de justiça restaurativa, dentre as quais permite a aplicação da 9.099, o que é vedado pela Lei Maria da Penha, ou seja, ela é pensada como tudo, né, em termos gerais, universais, como o direito adora fazer, e ela contraria a própria política de justiça restaurativa, como é pensada pelo CNJ e como foi instaurada, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, não sei qual é a resolução. Ela é instaurada, assim, de maneira geral, entende? Ela não é pensada para violência doméstica, ela não é pensada em termos específicos daquele contexto. Então, o meu medo é que ela seja aplicada meio assim. Não, faz umas sessões aí, a gente media aqui o conflito, e na verdade, onde essa mulher onde a gente luta muito para que essa mulher encontre, e pode ser um sonho idílico, pode ser que a gente nunca consiga transformar o Poder Judiciário nesse espaço que é menos repressor, especialmente com aquelas interseccionalidades todas que a gente tratou no início. Aí você retira tudo isso e fala assim, não, a gente vai tratar aqui em âmbito de uma justiça restaurativa. E aí eu me pergunto, e eu tenho feito essa reflexão com outras amigas, por que não começa a justiça restaurativa pelo tráfico de drogas? Por que não começa a justiça restaurativa pela violência patrimonial, que é quem encarcera majoritariamente as classes mais baixas e tem um recorte de raça muito claro? Entende? A quem interessa? Então, quer fazer justiça restaurativa na violência doméstica? Como diz uma amiga minha, começa fazendo justiça restaurativa por quem roubou o seu carro, sabe? Por que tem que começar primeiro na violência doméstica? Porque é menor potencial. Então, nem é o poder, nem é encarceramento do agressor, nem é a restaurativa. É isso que a gente tenta argumentar nesse livro. E aí, pensando nisso, existem decisões muito interessantes do STJ, especialmente do ministro chamado Rogério Schietti, que, enfim, não conheço, mas sou fã dos posicionamentos dele, para a gente entender também como é que essa ética e essa perspectiva de gênero pode ser implementada tanto por homens quanto por mulheres, elas não é inerente às mulheres. Isso é interessante, né? Porque é o que você estava falando, mulheres podem ser sexistas e homens podem adotar a perspectiva de gênero, né? Isso é importante da gente refletir. Muito. O Schietti é um excelente exemplo. Fala. Deixa eu aproveitar e te cortar só um pouquinho, porque a nossa live já está chegando no fim. A conversa foi tão boa que já passaram 50 minutos. Para a gente finalizar essa conversa sobre a justiça restaurativa também, e eu vou lançar mais um questionamento, talvez o último. Você falou que no último ano do último ano para cá, a gente teve 7 alterações na Lei Maria da Penha, né?
E só no ano passado a gente teve mais de 75 projetos de lei sendo ajuizados não, mas sendo propostos com o objetivo de modificar a Lei Maria da Penha, a maior parte deles com esse viés punitivista, né? Com o objetivo de criar novas punições ou aumentar as punições já previstas para os agressores. Eu queria que você continuasse falando dessas duas visões, né, da visão abolicionista, justiça restaurativa e essa visão punitivista. E queria também que você refletisse aqui comigo se essas alterações que a Lei Maria da Penha sofreu e vem sofrendo, se elas realmente são necessárias, né? Porque a Lei Maria da Penha ela traz um projeto de uma política pública muito extensa e muito importante, né? E essa política pública ela tem sido aplicada? Está tendo orçamento para criar, por exemplo, as casas de abrigo, para investir? Como é que está sendo isso, né? Então, eu queria que você pensasse nesses pontos, já para a gente ir fechando. Eu chamo de populismo penal isso, né? É muito curioso quando a gente lê antes do golpe, a Secretaria de Política para as Mulheres, ela existia aí com alguma força. A gente lê os relatórios e elas não conseguem implementar as políticas públicas por falta de orçamento. Ora, quem é que é responsável pelo orçamento da União? Os próprios deputados. Então, por um lado, eles estão dizendo que querem proteger as mulheres, mas não liberam o orçamento. Eles diziam no relatório. É muito difícil fazer eles enxergarem que dar dinheiro para políticas de gênero é importante. Só que esses mesmos deputados propõem projetos de lei dizendo que querem proteger as mulheres. Só que, na verdade, eles querem expandir o sistema punitivo e, um passo de mágica, colocar o lindo nominho deles como alguém que alterou a Lei Maria da Penha para ganhar voto na próxima eleição. No fundo, é isso que acontece. Então, existem uma série de projetos. Deputados que eu tenho muita admiração, como o Molon, foi o responsável por esse projeto de suspensão do posse e porte de arma. É um projeto extremamente populista, porque já existia essa previsão com medida protetiva. Ele inseriu no artigo 18, fez uma bagunça na lei. A lei está virando uma coxa de retalhos. A lei, eu tenho muita certeza disso que eu estou falando, a Lei Maria da Penha não precisa de mais alteração legislativa, ela precisa de interpretação feminista. Ela precisa que as pessoas olhem para ela, e essa é a parte mais difícil, porque aumentar o sistema punitivo é moleza, tá todo mundo fazendo isso há 500 anos, sabe? O que a gente precisa é que a gente olhe para o conteúdo, e aí a criatividade, e aí a necessidade da gente cada vez mais expandir os nossos repertórios, os nossos pensamentos, e olhar individualmente para as condutas, entendendo que são problemas estruturais, mas olhar as condutas, cada uma, e dizer, olha, essa mulher precisa disso, esse é o contexto dela, esses são os marcadores interseccionais dela, ela vai precisar desse tipo de coisa. Para mim, por isso que a saída está na lei, porque não está nem na justiça restaurativa do jeito que ela está sendo pensada, também não está no expandir o sistema punitivo desse jeito populista penal. Dois exemplos dos projetos que mais aparecem repetidas vezes. Tornozeleira eletrônica e coisas absurdas, tipo super, super punitivistas, como o cara tem que ter o telefone dele ligado quando tem a medida protetiva deferida contra ele. Se o telefone descarregar, vai uma patrulha na casa dele, porque ele está sendo monitorado. Olha o quão expansivo do sistema punitivo é isso e o quão não feminista é isso, sabe? Ou então você proibir determinada pessoa de assumir um cargo público porque violentou alguma mulher. E é muito doido, porque aí a gente cria exceções, né? O deputado fulano de tal não pode ter um assessor porque esse assessor dele agrediu mulheres. E não é só o assessor do deputado fulano de tal, são todos, sabe? Então esse tipo de coisa cria artificialidades, cria o agressor no outro. O agressor é sempre o outro, o homem, entende? É um homem dizendo, eu vou punir os outros homens. Só que você também é um cara que reproduz machismo. Se nós somos, imaginem vocês, sabe? Então esse tipo de projeto só faz com que as coisas fiquem mais nebulosas, fiquem mais embaçadas, a gente tenha cada vez mais ferramentas, quase como se você tivesse uma caixa de ferramentas e você tivesse uma chave de fenda de 7 cores. O que as cores vão ajudar a parafusar o prego? Nada. Mas se você tiver uma boa, sabe, do que 7 ruins, coloridinhos, funciona. Então, é um pouco essa reflexão. Interpretação feminista para a Lei Maria da Penha vale mais do que 7 alterações que dizem o mesmo. E várias dizem o mesmo, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que com isso a gente fecha, né, gente? Olha, livro da Lívia, livro da Adriana. É uma leitura essencial, Lívia.
espero que as pessoas se leiam. Espero que os operadores do direito, principalmente, leiam e apliquem a Maria da Penha assim, com uma visão feminista, pensando na mulher, empoderando a mulher. Você quer deixar algum recado final para a gente poder encerrar? Quero mandar um beijo para umas amigas maravilhosas que estão assistindo aí, Andréia, Carol, Marina, Marina, minha namorada, Jaque, também não sei se estão aí, então um beijo para vocês todas, amores, que são, enfim, super inspirações. E para quem também, enfim, curtiu e comentou, a gente também é blogueirinha, né? Quer dizer, certo. você eu não muito. A live vai ficar gravada, a entrevista vai ficar gravada para as pessoas poderem acessar também. Lívia, muito obrigada por ter participado e muito obrigada por esse primor de obra que era mais do que necessário nos dias atuais, viu? Beijo, meu amor. Um beijo tchau, pra você. Gente. Tchau, tchau.